O automobilismo é um esporte bem diverso, que atrai vários tipos de público. Nele temos veículos sofisticados, veículos robustos, veículos que têm sua aerodinâmica como o principal e veículos lendários. O tema principal do vídeo em si não são os carros, são sim as motos, que parte da vertente do motociclismo, que é outra coisa dentro do automobilismo. Nele temos um exemplo como o motocross, que acontece na terra, e o SBK, que é uma micro MotoGP. No caso, reúne pilotos que não competem em si pela MotoGP, e vai piloto da base da MotoGP, vai piloto de outras categorias, ou que fazem sua base inteira só no SBK. Tem aqui no Brasil, por exemplo, que é a Superbike Brasil. Mas o foco do vídeo em si não são essas categorias, e sim a MotoGP, que é a principal categoria do motociclismo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada atual da MotoGP, que tem trazido bastante surpresas. No início, não necessariamente. Acontecia uma temporada normal, com coisas, eventos aqui e ali, que são normais até na MotoGP. Mas depois de um certo tempo, depois de umas etapas, começou a tudo ficar muito caótico. Para dar um contexto sobre a temporada atual, do que se esperava, ano passado o campeão havia sido Marc Marquez. Tinha alcançado seu 7º título e primeiro pela Ducati. Ele havia ido para a Ducati B antes disso, depois de uma transferência vindo da Honda, que ele não estava em uma boa fase, ele resolveu trocar de equipe, foi para a Gresini. Da Gresini ele trocou para a Ducati e deu muito certo, porque no seu primeiro ano pela Ducati ele conseguiu um título dominante. Ele dominou completamente a temporada passada. E o que se esperaria era que ele seria dominante esse ano, não é? Muito pelo contrário. Na primeira corrida, que foi na Tailândia, geralmente as corridas da MotoGP começam no Catar. Porém, estava acontecendo uma coisinha lá na Arábia durante esse período. Na corrida, quem conquistou a vitória foi o italiano Bezzecchi da Aprilia, com o espanhol Acosta em segundo e Raul Fernandes como surpresa, alcançando a 3ª colocação. O que aconteceu com o Marques, você me pergunta? Então, né? Pela primeira vez, após 89 corridas, a Ducati não havia conseguido ficar no pódio, o que já dava ali para abrir um olho da equipe para o que iria acontecer nesse início de temporada. A segunda etapa do ano foi aqui no Brasil. Depois de muito tempo, o Brasil voltou a sediar uma corrida da MotoGP em Goiânia. País nosso esse que é conhecido por suas estradas maravilhosas, de qualidade perfeita. E, para surpresa de ninguém, o asfalto simplesmente colapsou. Fora isso, o Bezzecchi levou até que uma vitória tranquila, seguido por Jorge Martin. Depois disso, o próximo GP foi nos Estados Unidos, na Terra da Liberdade. Os primeiros anteriores da corrida se mantiveram. Nessa corrida não aconteceu tanta coisa ali entre os pilotos principais. Aqui você deve estar pensando, nossa, mas nada demais aconteceu até agora. Então, é agora que as coisas começam a esquentar. Já começa que quem venceu o GP seguinte, o da Espanha, foi o espanhol Alex Marques, que se você percebeu desde o início do vídeo, se você, mesmo sem conhecer a categoria em si, ele é o irmão do Marc Marquez. E também corre pela Ducati. Nesse caso, o Alex Marques é da Ducati B, que é a Gresini, equipe que tinha antes o Marc Marquez também. Isso quebrou finalmente a sequência do Bezzecchi. Para a felicidade da Ducati ter durado pouco, na corrida seguinte, na França, o atual campeão Marc Marquez caiu na corrida sprint e fraturou o 5º metatarso do pé direito, fazendo com que ele perdesse a corrida da França e a seguinte. Ainda nesse GP, simplesmente o primeiro, o segundo e o terceiro foram Aprilias, com a vitória de Jorge Martin, que entrou na briga pelo título. E nessa mesma corrida, ele conseguiu o feito de entrar em aviso prévio. Para você que não sabe o que é o aviso prévio, ele está demitido para a próxima temporada, mesmo tendo vencido a corrida nesse final de semana. Enfim, possivelmente, depois disso, tivemos a corrida mais caótica do ano, tendo 3 largadas, sendo que na primeira, o espanhol Alex Marques sofreu uma queda muito forte, envolvendo Acosta e Didier Antônio. Depois, Zarco, Bagnaia e Marini caíram, e só na terceira tentativa tudo deu certo e Didier Antônio venceu, mesmo se envolvendo no primeiro acidente. Após a corrida, Alex Marques e Zarco saíram lesionados. No GP seguinte, em Mugello, na Itália,
Bezzecchi acabou levando a corrida, seguido por seu companheiro Jorge Martin. Nessa corrida, Marques estava marcando o seu retorno. Na corrida seguinte, na Hungria, na primeira curva da primeira volta, começaria a sequência de azar de Bezzecchi, com seu companheiro Martin querendo jogar boliche com sua moto, tirando 4 pilotos, incluindo o seu companheiro de equipe, num mergulho completamente maluco e sem nexo. Depois disso, com todas as aprilhas de fora, no caso as duas principais, uma batalha aconteceu entre a KTM de Acosta e ele, o Neymar da MotoGP, Marc Marques, levou a vitória nessa batalha, iniciando sua recuperação. O GP seguinte foi o da República Tcheca. Foi a grande marca da queda de qualidade da temporada de Bezzecchi. Na sprint, ele sofre um acidente sozinho e cai, e um lapso de fúria italiana e estupidez, ele decide desferir tapas no fiscal que estava lá na pista e não resgatar sua moto, e ele também. O que, convenhamos, é uma atitude bastante estúpida. Você está liderando um campeonato da principal categoria do motociclismo e você, cometendo erro sozinho, decide desferir golpes contra uma pessoa que nada lhe fez ali. O que aconteceu foi que ele foi impedido de correr na próxima corrida, que no caso foi a mesma desse final de semana, o que é muito pouco, convenhamos, é uma agressão contra o fiscal. Ele deveria ter sido punido com outra coisa mais pesada, perdendo assim pontos importantes. O ganhador da corrida foi Marc Marques, continuando sua escalada de recuperação, enquanto o líder até então dominante estava tendo sua decadência confirmada. A 10ª etapa da temporada na Holanda foi diferente. Nela, nenhum piloto estabelecido entre os de topo da categoria levou a melhor. O vencedor foi a surpresa Ayogura, que se tornou desde 2004 o único japonês a vencer, enquanto Jorge Martin assumia a liderança do campeonato nessa mesma corrida. O que surpreende é que enquanto o piloto que tinha ali o seu contrato ainda pela Aprilia estava tendo sua decadência, o piloto confirmado demitido para a próxima temporada simplesmente começou a ter começou a se superar dentro do campeonato. O seu companheiro Bezzecchi, já citado, garantiu que ficasse no fundo do poço e caiu durante a corrida novamente, tendo uma queda até que forte. A próxima corrida foi no GP da Alemanha, onde Marc Marques é o rei e tinha 9 vitórias, e não deu outra, ele levou sua 10ª vitória e voltou definitivamente ao campeonato. A 12ª corrida da temporada, que no momento foi a última do ano, outras vão acontecer, ainda faltam 10 etapas, se eu não me engano, teve a vitória surpresa de Raul Fernandes, companheiro de Ayogura. E o Marc Marques, num desempenho pífio, simplesmente teve uma das piores corridas dele na temporada. Ayogura, que brigava pelo título, companheiro de Raul Fernandes, caiu aproximadamente na 10ª volta. Atualmente, acredito que o top 4 está na briga pelo título, contendo Jorge Martin com 240 pontos, Marco Bezzecchi com 209 pontos, Marc Marques com 190 pontos e Ayogura com 188 pontos. O que torna tudo muito mais caótico é a questão de que o piloto favorito da temporada passada simplesmente começou muito mal o campeonato, se machucando e perdendo pontos importantes, enquanto o piloto que estava dominando a temporada atual também perdeu pontos importantes por culpa dele mesmo. Afinal, foram erros e ações que não são esperadas para o piloto que está brigando por um campeonato. No momento, até então, faltam 10 etapas ainda, sendo a próxima em Valência, na Espanha, e tudo ainda pode mudar. Enfim, se você tiver gostado do vídeo, se você achar que esse canal é um projeto interessante, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Nele, agora não serão só cortes de gameplay, vão ser vídeos sobre automobilismo em si, e também falando sobre jogos, mas com minha voz de fundo e não mais só um jogo sem nada pela tela. Enfim, esse projeto está sendo complicado, afinal eu edito tudo pelo celular e gravo pelo celular também, por esse mesmo celular, que é um Redmi 12 em decomposição. Enfim, obrigado pela atenção, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o like se gostar do conteúdo.